Olá, pessoal. Meu nome é Michele Balestra. Eu sou do Grupo SAB, uma empresa que atua com soluções para a gestão de negócios e desenvolvimento de pessoas. Então, nós trabalhamos hoje tanto com assessoria de negócios, ajudando você a estruturar o seu negócio em todas as áreas da empresa, tá? Mapeamentos, indicadores, projetos, mas também atuamos ajudando você a formar pessoas, tá? Tanto em projetos independentes, quanto também dentro de projetos de assessoria. E hoje eu estou aqui para falar com você, empresário, com você, empreendedor. Como empreendedor que nós somos também, e por toda a nossa experiência, hoje o Grupo SAB ele já atua há 6 anos no mercado. E o que mais a gente escuta os empresários reclamando e sofrendo é com relação à sobrecarga de atividades, com relação a estar sobrecarregado de atividades e não conseguir sair da área operacional para fazer atividades mais voltadas para o estratégico. Então, eu sempre escuto muito, Michele, eu preciso fazer o meu negócio crescer, só que eu não consigo fazer isso porque eu ainda fico em muitas atividades operacionais, né? Não consigo delegar para outras pessoas fazerem aquelas atividades que eu faço, porque eu não tenho confiança que essas pessoas vão fazer com excelência, porque eu tenho medo de repente, eles não atenderem o cliente como eu atenderia. E sobrecarregados de atividade, eles não conseguem ter tempo, separar momentos para trabalhar estratégia, fortalecimento do negócio, ampliação, inovação e tudo mais. Nós vamos conversar sobre isso hoje, porque isso é um calo no sapato do empreendedor, mas é também a grande chave que vai abrir as portas do crescimento do seu negócio. Que é o quê? Nós precisamos entender como nós estamos fazendo a nossa liderança, ou como nós estamos formando os outros líderes dentro da empresa também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema hoje e veja se você se identifica com isso que eu vou te falar. Então, quando você começa a olhar para o seu dia a dia, né? Você começa a ver ali a sua rotina bastante sobrecarregada e sentindo assim muitas vezes, poxa, Michele, se eu não estiver presente, a coisa não anda. Se eu não estiver fiscalizando, o negócio não sai. Se eu não estiver fazendo a última aprovação, eu não recebo um trabalho de qualidade, né? Esse é um sofrimento muito grande. Ou se não, tem muitos empreendedores que contam a história assim, Michele, eu já ouvi pessoas que quebraram porque delegaram. Começaram a delegar, passar tudo para outras pessoas e quebraram, viu? Essas coisas acontecem e tudo mais. Michele, a gente não vê pessoas comprometidas, ninguém mais tem o mesmo comprometimento que eu tenho pela minha empresa. Ou se não, está preso naquelas crenças sobre o olhar do dono, né, é que engorda o bezerro. Gente, nós precisamos começar a pensar assim, o mundo, ele tem mudado muito e tem exigido da gente novas formas de olhar para o nosso negócio e novas formas de lidar com as pessoas, tá? As equipes, a mão de obra que você tinha 10 anos atrás, não é mais a mão de obra que você tem hoje, tá? Tanto em muitas características positivas que melhorou muito, mas também tem outras características negativas. Então, por isso, nós precisamos parar para pensar, poxa, estou com essa dificuldade, o que será que eu estou fazendo de errado? O que eu posso fazer de diferente? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês parassem para refletir é pensassem o seguinte: hoje, qual é a primeira condição para que você seja considerado um líder na sua empresa? Tá? Qual que é a primeira condição? Claro, você ter um cargo de liderança, ou você ser o dono da empresa, ou você ter uma posição ali, um cargo de encarregado, de gerente, de coordenador. Mas não pensando na nomenclatura do cargo, pensando na prática mesmo. Qual que é a primeira coisa que faz com que você seja considerado um líder? E aí eu sempre faço essa pergunta, né, nos nossos cursos presenciais ou online, e as pessoas falam, a primeira condição básica é a pessoa ser comunicativa, é a pessoa ter empatia, é a pessoa entregar resultado. Enfim, gente, antes de tudo isso, a primeira coisa que você precisa parar agora para pensar é se você tem seguidores.
todo líder, então quando a gente vai pensar, por exemplo, você pensa na política, você pensa em um artista, você pensa num cantor, você pensa como o Nelson Mandela, por exemplo, né? Quanto tempo que ele ficou preso e tudo mais. Todo líder, ele precisa ter seguidores, que são aquelas pessoas que vão propagar aquilo que ele ensinou, mesmo quando ele não esteja presente. Comecem a pensar nos grupos políticos que a gente tem no Brasil hoje. Hoje, essas pessoas que estão engajadas com esses grupos, elas defendem e elas lutam por esses ideais, acreditando que aquilo é a melhor forma de se fazer, que aquela é a melhor ideia, que aquela é a melhor proposta, tá? E nós, enquanto líderes, se nós lideramos verdadeiramente, a gente tem que ter seguidores. Para você ser considerado um líder hoje na sua empresa, você precisa olhar para trás e falar assim, olha, eu tenho pessoas que repetem aquilo que eu ensino, eu tenho pessoas que propagam para os outros aquilo que eu ensino, eu tenho pessoas que garantem que a coisa saia de determinada maneira, mesmo quando eu não estou presente. Então, quando você lidera verdadeiramente, a sua presença, ela não é mais essencial para que a tarefa aconteça, porque você já tem um nível de influência sobre as pessoas que elas vão propagar aquilo que você está pensando e que você gostaria que fosse executado, tá? Só que nós pensamos, muitas vezes somos presos a uma visão do seguinte, poxa, mas se eu sou o patrão, é óbvio que eu sou o líder. Poxa, se eu sou o gerente, se eu sou o coordenador, é óbvio que eu sou o líder, porque existe uma hierarquia, as pessoas têm que obedecer, né? Se as pessoas não obedecerem, elas vão ser mandadas embora, né? Aí o ato extremo a última possibilidade que é acabar mandando a pessoa embora e tudo mais. Mas vejam bem, essa é uma questão de nomenclatura, é uma questão de hierarquia, mas na prática, a pessoa que vai conseguir mais resultados da equipe é aquela que conseguiu formar seguidores. E aí vocês me falem uma coisa, para que a gente consiga ter seguidores, que as pessoas acreditem nas nossas ideias, que as pessoas comprem as nossas ideias, precisa sim ter um tempo de dedicação. Se você quer formar seguidores, você precisa ter um tempo de dedicação, um tempo de conversas, um tempo de reuniões, uma intimidade maior, né? Um exercício de criação de vínculo com essa equipe, com essas pessoas que você trabalha. Comece a lembrar aquelas pessoas que hoje são o seu braço direito. Essas são as pessoas que você pode considerar como seguidores, mas nós podemos formar mais seguidores mesmo tendo pouco contato. Se a gente agir no nosso dia a dia como empreendedor ou como líder, com esse direcionamento. Então, hoje, quando você olha para a sua empresa e você percebe que a equipe não está desempenhando na performance que você gostaria, quando você avalia os teus líderes hoje, você é empreendedor, os teus líderes, eles têm seguidores? As pessoas propagam as ideias dele? Né? Você percebe isso ou é muito mais pelo medo, pela coerção, pela correção? A gente fala que um líder, sim, tem todo esse papel também, ele vai cobrar, mas muito mais ainda ele precisa influenciar, e para influenciar alguém, existe uma caminhada aí que é preciso ser feita, tá? De quantidade de tempo ou de intensidade das ações que você vai fazer para que isso aconteça. Acompanhamento, checklist, reuniões, vender a própria marca da empresa mesmo para o colaborador. Tudo isso vai te ajudar a formar essas pessoas que acreditam no seu sonho, né? E que comprem com você a ideia de fazer a empresa crescer, tá? Um segundo passo, gente, que nós precisamos pensar é que, além de precisarmos ter seguidores para sermos considerados líderes, nós precisamos saber formar pessoas. Então, uma coisa que eu sempre digo assim, quando você se torna um empreendedor, muitas vezes você se tornou um empreendedor porque você tinha boas ideias, porque você tinha, de repente, um capital e resolveu investir,
né? Ou porque você você era muito técnico e conhecia muito determinado assunto e você resolveu investir naquilo. Mas muitas vezes você não recebeu o conhecimento de como formar pessoas, desenvolver pessoas, treinar pessoas, né? Eu sempre falo que todo líder ele é um professor. Então, querendo ou não, não tem como você liderar se você não entender de gente. E não tem como você ser um empreendedor se você não entender de liderança. Eu não estou dizendo que você, como empreendedor, você tem que ficar ali no dia a dia, acompanhando de perto tudo que está sendo feito. Isso a gente precisa pensar assim, que vai depender da maturidade da sua empresa, o tamanho da sua empresa, se você tem líderes ou não. Hoje tem empresários que têm empresas e não tem líderes. Ele trabalha com todo mundo e ele não coloca um líder, tá? Naturalmente, obviamente, ele não vai conseguir trabalhar desenvolvendo todas essas pessoas. A gente fala que o ideal, quando você vai liderar, né, é você pensar qual é o tamanho ideal de uma equipe para uma pessoa conseguir liderar? O tamanho ideal de uma equipe é aquela que dê com 2 pizzas, você deixa todo mundo satisfeito. Então, ou seja, vamos pensar ali em 2 pedaços de pizza. Cada pizza tem 8 pedaços, então se nós trabalhássemos com uma equipe até 8 pessoas, seria o ideal para você conseguir ter tempo para dar um bom apoio, tá? Mais do que isso, já vai ficando cada vez mais complicado. Então você imagina, você empreendedor, se você não tiver pessoas que liderem, o que essas pessoas vão ter que fazer? Elas vão ter que formar outras pessoas. Então, além de nós estarmos ligados na rotina da atividade ali do dia a dia, eu preciso trabalhar para que eu forme outras pessoas. Quais vão ser as técnicas que eu vou usar para formar as pessoas? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu estava atendendo, uma empreendedora, e a gente estava falando sobre essa questão de treinamento, né? Treinamento nem sempre é você estar dando uma aula, sentando, ó, vamos lá, vamos treinar isso aqui, vou te explicar, anota, vou imprimir um material para você e tudo mais. Às vezes você traz a pessoa para participar de uma atividade e já orienta ela, fala, olha, leva o teu caderno, observa tudo, eu quero que você participe junto comigo, para você entender como faz, e depois que eu estiver atendendo, que eu realizar a atividade, a gente vai tirar todas as dúvidas. Essa é uma possibilidade. Então, se você não entender que como líder você precisa formar pessoas, você não vai ter um time de alta performance. Quais são as maneiras que eu vou formar a pessoa? Aí você precisa buscar como um professor faz para ensinar. Então, buscar desenvolver estratégias, ferramentas, tudo que você sente que vai te ajudar a conseguir formar as pessoas. E tudo isso de maneira organizada. Você tem separado um tempo hoje, semanal, para conversar individualmente com o seu colaborador? Ou você que é empreendedor, você tem ajudado o seu líder a liderar? Ou você só tem cobrado dele resultados? Você tem sentado com ele, por exemplo, fazendo um checklist semanal para ver como estão as atividades dele, mas também para entender quais são as dificuldades dele? Então, gente, em resumo, a questão central para nós não termos uma equipe de alta performance e estarmos muitas vezes sobrecarregados é porque, de fato, nós não lideramos verdadeiramente ou nós não temos líderes na nossa empresa que lideram verdadeiramente, tá? Porque se você realmente for um líder, você precisa ter pessoas que seguem você, que propagam aquilo que você ensina, e você precisa ter hoje uma didática estruturada, uma estratégia estruturada para formar pessoas. Hoje, se você for um líder, realmente, quando você olha para trás, ou você olha para a sua equipe hoje, você consegue detectar algumas pessoas que você vai dizer assim, ó, essa pessoa saiu do ponto A e foi para o ponto B. Essa pessoa, eu consigo olhar a trajetória dela aqui e ver o quanto eu contribuí, consegui formar ela para ela entregar um resultado melhor. Mas, Michele, e aí, né? Quanto tempo isso demora? Eu vou contratar, eu vou ter que formar todo mundo, né? Como que funciona esse raciocínio? Então, para você fazer essas escolhas, você precisa pensar o seguinte: que nível está o meu negócio hoje, tá? Quais são as minhas necessidades hoje?
qual é o meu objetivo e onde eu quero chegar. Assim você vai conseguir fazer uma avaliação se você precisa contratar pessoas mais iniciantes ou pessoas com mais experiência, tá? Mas de qualquer forma, em qualquer nível hierárquico, precisa haver um acompanhamento. Alguns acompanhamentos serão mais estratégicos, outros acompanhamentos serão mais próximos da operação, tá? Mas de qualquer forma, você como líder, como empreendedor, você precisa formar pessoas que te seguem e você precisa desenvolver essas pessoas, ok? Então, se vocês quiserem aprender mais técnicas de como desenvolver essas pessoas, de quais ferramentas você pode usar, de como montar realmente esse programa ou essa estratégia diária para que eu consiga formar pessoas e consiga sair da operação, fale com a gente, entre em contato. O Grupo SAB tem diversas ferramentas e muita experiência nessa área para ajudar vocês. Obrigada.